nós falando nisso de hoje nesse canal YouTube, com a pergunta de Maria Paula Guerreiro. Nossa, Dunker, faz um vídeo sobre o age gap. Todo relacionamento age gap é uma manifestação do complexo de Édipo ou uma relação de interesse financeiro, sugar daddy, sugar mommy? Vejo muito esse tipo de associação e acho que pode ser bem preconceituoso e injusto. Queria muito ouvir os pitacos do Barqueiro Caronte, sempre presente, sobre essa. Aqueronta movebo, bora mergulhar nesse estige. Legal, Maria! Ótima pergunta, bem humorada e muito contemporânea, né? Porque assim como a gente tem um aumento das formas de família, né? Famílias homoparentais, famílias solo, famílias tentaculares, né? Com vários recasamentos, a gente tem uma abertura cada vez mais presente na cultura entre grandes amores, né? Entre pessoas com uma diferença de idade muito pronunciada, muito grande. Então você diz assim, seria uma manifestação do complexo de Édipo. Interessante essa tua colocação, porque ela faz referência a um saber intuitivo, né, de que a gente acaba escolhendo alguém que é ou parecido com a mãe ou parecido com o pai, né, e repetindo os conflitos que a gente teve com um e com o outro ao longo da nossa constituição. Isso, tudo bem, tem a ver com Édipo, mas de certa forma, vamos pensar, antes de ter que ver com Édipo, tem que ver com uma coisa mais trivial, que é a gente aprende a amar amando. E aqueles amores primeiros, eles deixam marcas em nós que a gente tende a repetir, né? É como se uma gramática básica que depois a gente vai desdobrando, enriquecendo, às vezes empobrecendo, mas aquela matriz está ali, edipiana ou não edipiana, né? Bom, a ideia de que, assim, por exemplo, né, mulheres escolhem mulheres ou parceiros masculinos ou os homens, né, repetindo sua relação com o pai, ela é um pouco redutiva, né? Mesmo quando a gente pensa no complexo de Édipo. Por quê? Para o Freud, não existiria aquilo que o Jung postulou como complexo de Electra, né? Que seria assim o contrário. Por quê? Porque ele diz que todo Édipo ele é duplo, né? Ou seja, você ama, se você é menino, ama sua mãe e tem sentimentos hostis com o seu pai, mas ama seu pai e tem sentimentos hostis com sua mãe. E sentimentos de natureza sexual idem. Ou seja, retomando uma tese muito importante para a psicanálise, que é, de saída, somos todos bissexuais. O que acontece? Um lado do Édipo, né, o Édipo positivo ou o Édipo invertido, como se diz, ele acaba sendo mais recalcado do que o outro. É como se a gente acabasse escolhendo, né, qual das duas versões do Édipo a gente vai querer usar ou vai prevalecer em cada um de nós. Fazendo essas considerações, a gente pode dizer, sim, às vezes um ageless tem que ver com o fato de a gente, quando pequeno, ter uma diferença ageless com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas, vamos dizer que isso seria uma repetição assim muito básica, né? Muito imaginária, num certo sentido, porque pega da relação entre filhos e pais um dos seus elementos, vamos dizer assim, mais simples. O fato de que é um adulto, o outro é uma criança. A segunda ponderação que você introduz aqui é de que estaria em jogo sempre o interesse financeiro, né? E você cita o Sugar Daddy e Sugar Mommy, que são práticas, né, que se disseminaram mais com o ambiente digital, onde, por exemplo, um homem mais velho, ele patrocina uma mulher muito mais jovem, lhe dando presentes, pagando jantares, levando para viagens, e sendo retribuído, né, como sexualmente, inclusive, a partir dessa diferença. Seria algo, vamos dizer assim, intermediário entre uma prostituição, né, uma relação de troca
totalmente desinvestida de afetos, e uma relação, vamos dizer assim, genuinamente baseada em afetos. Ainda que a gente tenha e possa questionar seriamente essa divisão. Né? Essa é uma divisão neurótica, histórica, culturalmente dada. Né? Quer dizer, até onde a nossa libido genuína não se atrai pelo dinheiro? Bom, difícil dizer. Até onde aquela mulher que permanece num casamento, aquele homem que permanece no casamento porque o casamento oferece vantagens, ele não está incorrendo, então, em algo que a gente poderia dizer, é uma troca pecuniária, uma troca onde não tem mais amor, mas há os interesses ali que estão vigorando. Né? Quer dizer, o que eu quero dizer? A distinção, a linha separatória entre interesses e desejos, ela é bastante assim, móvel e muitas vezes encoberta para o próprio sujeito. Bom, mas o fundo da tua questão, que remete ao nosso momento assim, contemporâneo, de atenção a relacionamentos que seriam propriamente assim abusivos. Qual que é o modelo que a gente pode ter, inclusive a partir da psicanálise, para chamar um relacionamento de abusivo? Né? No linear, ele vai convocar o conceito de perversão. Mas aqui, cuidado. Não é a perversão no sentido de que vai usar essa parte do corpo, vai mobilizar animais, objetos, brinquedos. Não é a perversão no sentido do sadismo, do masoquismo, da zoofilia, né? Não, nada disso. Né? Quer dizer, a posição perversa, ela se define pelo seguinte: há uma distância de saber em relação ao gozo entre o perverso e seu outro. Ou seja, ele diz assim, eu sei mais sobre o seu gozo do que você mesmo, ou do que você mesmo. Então aí a gente vai encontrar vários aspectos que acontecem entre um adulto e uma criança, que é dizer assim, eu sei sobre a sexualidade num sentido, numa dimensão que você ainda não sabe. E mais, vou usar esse seu não saber para gozar em cima. Ou seja, essa é a posição perversa, é a posição, vamos dizer assim, absolutamente tóxica, é a posição abusativa no seu grau máximo. Daí a gente pode entender também a preocupação cultural ascendente com a pedofilia. Porque a fantasia pedófila, muitas vezes, ela passa justamente por esta diferença. Né? Bom, diferenças a gente já abordou aqui, né, entre a fantasia pedófila e o perverso pedófilo. Ou seja, aquele que goza exclusivamente com crianças. Né? Por quê? Ele vai encontrar na criança aquele objeto que não sabe do seu uso. Por isso ele vai dizer assim, eu vou ser seu professor, eu vou te amar desse jeito, eu vou te introduzir numa forma de gozo. E isso, no fundo, é uma forma de violência, isso é uma forma de submissão, isso é uma forma que introduz uma dissimetria onde a criança não tem como responder ao desejo do outro. Por quê? Porque o desejo do outro, nesse sentido o desejo sexual, está acoplado ao desejo do adulto, que em tese a gente obedece, a gente escuta, a gente, até no próprio processo civilizatório, a gente se subordina. Tá? Você é adulto, então você não diz para não pôr o dedo na tomada, não põe. Mas por quê? Porque você é adulto, eu sou criança, você manda em mim. Essa é uma relação de poder que a gente sanciona. É uma relação legítima de poder. Ela pode ser mais democrática, ela pode ser mais emancipatória ou menos, mas é a posição ainda prevalente na nossa cultura. Bom, aí a gente chega no ageless, né? e no age gap. Por que muitas pessoas dizem isso é um édipo mal resolvido, interesse, quiçá uma perversão? Porque vem nessa diferença uma desproporção de poder. Né? Uma diferença que a gente vai, por exemplo, também olhar de forma crítica quando se diz assim, puxa, aquela aluna se apaixonou por aquele professor. Aquele aluno se apaixonou por aquela professora. Você vai dizer, atenção, cuidado, inclusive quando você está acompanhando pessoas nesse processo. Porque, será que você se apaixonou por este ser humano? O quanto contou nessa paixão o fato de que ele está, por estrutura, numa posição superior. Numa posição que ele sabe mais.
Ou seja, o quanto o dispositivo adulto-criança está contando na tua escolha amorosa numa relação aluno-professora. E aí a gente pode replicar isso para... A gente não vê com bons olhos quando tem um romance assim, entre uma médica e um paciente, ou entre um médico e uma paciente. Porque exatamente quando a gente está diante de um médico, a gente, o quê? Renuncia ao saber, ou pelo menos a uma parte dele, transfere isso para o outro e diz, eu me submeto ao que você disser. Se você disser opera, eu opero. Se você disser toma esse remédio, eu vou tomar esse remédio, porque você tem um saber que eu não discuto. Replicando, então, a relação entre adulto e criança. Isso vale também, alô, Marciano, para a relação de psicanalistas com seus analisantes. Né? Quer dizer, até que ponto, quando a gente se apaixona no interior de um amor de transferência, é por aquela pessoa, e até que ponto é por o fato de que ela representa potestades da nossa infância. Né? Mamãe, papai, titia, avó e companhia. Dito isso, a questão se torna mais interessante, porque no nosso momento, esse gap de poder, ele está também se relativizando. A gente pode dizer assim, ele está se relativizando porque ele começa a ser percebido como cruzado por outros gaps de poder, do tipo homem e mulher, do tipo negro e branco, do tipo étnico no esperado, tipo étnico não esperado, do tipo pobre e rico. Ou seja, todas essas relações que são relações de poder, e a gente tem o caso do pobre e rico, né? Que é aquela, tá na narrativa romântica, né? A gata borralheira que se apaixona pelo príncipe rico, né? Ou o João pé de feijão que casa com a rainha super poderosa, a princesa super rica. Isso já está indicando o seguinte, essa diferença tem um alto poder erótico. Essa diferença, ela introduz em nós recapitulações de diferenças que nos formaram. Portanto, ela pode abarcar formas de amor mais assim diferentes, menos normalopáticas, né? Mais criativas, né? E que vão, no fundo, apontar para o seguinte, né? Nesse nosso relacionamento, a gente enfrentou essas diferenças que estão aí disponíveis na cultura e a gente transformou essas diferenças naquilo que é mais legal, que é um verdadeiro e genuíno amor. Ou seja, a gente aprendeu que amores, eles fazem isso. Eles dissolvem relações de poder. Né? Eles são capazes de reinventar e revirar, inclusive. Né? Eu sou o rico, poderoso, o tal, me apaixonei por aquela mulher que é pobre e etc. Estou de joelhos. Todo o meu poder e glória foi pro ar. Por quê? Porque o amor, ele dissolve relações de poder. Então, a pergunta é, naquele relacionamento age gap, como está funcionando o poder? Eu mando, pago, você cala a boca e etc. Conseguimos dar voz e voto, conseguimos estar numa relação de conflito produtivo, estamos numa situação em que, apesar de que um tem muito mais dinheiro, o outro tem pouco dinheiro, a gente decide junto qual restaurante a gente vai ir, a gente decide junto que viagem a gente vai fazer, a gente decide junto todos os processos que são imanentes a uma relação intersubjetiva e amorosa. Sim, é isso que a gente quer. E é muitas vezes isso que a gente procura, né, quando tem uma pessoa, sei lá, de 60 anos, que se apaixona e tem um relacionamento incrível com alguém de 30, e você diz, Woody Allen, porque está abusando da pessoa. Tem que ir lá ver. Tudo na psicanálise é assim, gente. Nunca o comportamento. Sempre é. Como é que tem umas pessoas ali naquela situação? Né? Como é que elas estão falando dessa situação onde elas estão? O que elas declaram? O que elas dizem? Ou seja, aí é que você vai ver a qualidade, a intensidade, poder emancipatório, poder diluente de relações de dominação presentes naquele amor, ou então você vai ver o quê? Amores que são silenciadores, que são
formas de opressão, no fundo, que são usos do poder num sentido, vamos dizer assim, muito limitado em termos erotológicos. Né? Quer dizer, é uma coisa mais besta, você gozar achando que então é porque eu sou um super macho, eu tenho tudo, você é uma... Isso é bobo, isso é assim, o arroz e feijão, isso é o que vai acontecer se você não parar um segundo para inventar uma vida de fantasia mais interessante, mais crítica, se vocês quiserem, e, portanto, mais à altura da nossa época. Como dizia Lacan, você quer ser psicanalista, mire no horizonte da subjetividade da sua época. Se você não conseguir fazer frente a isso, vai fazer outra coisa, você vai estar atrapalhando. Então, age gaps, venham para o Canoa Erótica de Aqueronta. O nosso caminho será aquela de Brooke Shields em Lagoa Azul. Isso data a pessoa completamente. Só um velhaco como eu poderia ter na sua imaginação erótica um filme com Lagoa Azul. Vai lá e confere, porque ela é do tempo que o Aqueronta moveu. Clique aqui e continue seguindo o nosso super canal.